Bem-vindos e vindas ao curso online Letwork, intitulado Informalidade e suas múltiplas dimensões na América Latina. Este curso se realiza no âmbito do projeto Letwork, intitulado Desenvolvimento de Capacidades de Pesquisa e Inovação de Instituições de Ensino Superior da América Latina, para análise do mercado de trabalho informal. É cofinanciado pelo Programa Erasmus Plus da União Europeia, sendo integrado por 9 universidades latino-americanas e 3 europeias. Este curso será realizado em 4 módulos. Neste momento, damos início ao primeiro. Este módulo intitula-se Informalidade, Concepções e Teorias em Perspectiva Histórica. Tem como propósito propiciar uma visão panorâmica sobre as abordagens conceituais que se estabeleceram historicamente a respeito do tema da informalidade. Este módulo se constitui em 4 aulas, sendo cada uma realizada ao longo de uma semana. Na aula 1, o título é a categoria setor informal, entre aspas, da OIT como referência inicial, opiniões controversas. Aula 2 tem como título da categoria, entre aspas, setor informal, a categoria, entre aspas, economia informal, novas opiniões em disputa. Aula 3, entre aspas, economia informal, na OIT. Aula 4, novas abordagens da informalidade. Então vamos à primeira aula, a categoria setor informal da OIT como referência inicial, opiniões controversas. Na primeira parte, vamos tratar do pioneirismo de Keith Hart. O antropólogo Keith Hart é um antropólogo econômico de Manchester, foi o primeiro a usar a categoria de informalidade em um estudo sobre Gana, na África, realizado em 1971. Sua tese central é a de que as populações pobres de Accra, capital do Gana, não estavam propriamente desempregadas, visto que definitivamente trabalhavam por iniciativa própria, embora sem reconhecimento e regulamentação. Hart distingue 2 oportunidades básicas de renda para a força de trabalho urbana. Primeiro, o emprego assalariado, que associou ao termo formal, composto por atividades econômicas reguladas. O segundo, o autoemprego, associado a informal, seja ilegal ou ilegal, que se encontra fora do alcance da regulação. Entretanto, adverte que formal e informal não conformavam mundos separados. Ao contrário, muitos eram os que buscavam a todo tempo combinar como fontes de renda atividades formais e informais, e, quanto a estas últimas, atividades informais representavam um quadro bastante heterogêneo de possibilidades. De fato, Hart constata a existência de um forte fluxo de renda entre ambas, o formal e o informal, revelando o quão intensas eram suas relações. Na sua percepção, não se deveria confundir pobreza com informalidade, nem esta última, informalidade, com baixa produtividade. Ao fim e ao cabo, atesta o potencial de geração de trabalho e renda das atividades informais. Logo na sequência, a OIT entra em cena. Conforme Martha Chen, na segunda metade dos anos 1960, ocorreu uma mudança de expectativa entre pesquisadores sociais e de agências internacionais. O otimismo do final da Segunda Guerra Mundial, com a expansão da produção em massa, o processo de reconstrução da Europa e do Japão, a industrialização de países subdesenvolvidos, estava se esgotando. Muitos contavam que o turning point previsto por William Arthur Lewis não se verificara. Segundo este economista, o desenvolvimento do setor capitalista da economia nos países em desenvolvimento ocorreria incorporando, a longo prazo, os trabalhadores do setor não capitalista, mas isso não estava ocorrendo conforme esperado. Sob a constatação de que o problema do desemprego havia se tornado crônico nos países subdesenvolvidos, a OIT criou, em 1969, o Programa Mundial de Emprego. Em 1972, a missão do Quênia, realizada no âmbito do Programa Mundial de Emprego, a OIT, mesmo antes da publicação do estudo de Hart, encampou a noção de informalidade.
Há uma polêmica sobre a legitimidade dessa apropriação, sob a denominação, no caso da OIT, de setor informal ou setor não estruturado. Para Cacciamali, Maria Cristina Cacciamali, constituíram-se inicialmente no entorno da OIT 3 posições a respeito do tema. A primeira, expressa no relatório do Quênia. A segunda, se expressa no Programa de Emprego para a América Latina e o Caribe, PREALC. E a terceira foi denominada de subordinada e intersticial. Vamos à primeira, a que se desenvolveu a partir do relatório do Quênia. Essa missão influenciou decisivamente o Programa Mundial de Emprego daí por diante, com a categoria de setor informal, tornando-se uma referência para pesquisadores e órgãos governamentais de todo o mundo. Nessa abordagem, a informalidade resulta do próprio desenvolvimento econômico, sendo, portanto, também moderna, entre aspas, dinâmica, entre aspas, e fonte de efetivas mudanças sociais e econômicas. Constitui-se de atividades realizadas fora das estruturas econômicas institucionalizadas. Recusa-se, com isso, o dualismo moderno tradicional e a visão preconceituosa dela derivada. Alexandro Portes e William Haller se referem ao caráter marcadamente normativo dessa abordagem. Segundo Maria Cristina Cacciamali, esse relatório, o relatório do Quênia, teve 2 propósitos principais. Primeiro, construir uma categoria de análise que descrevesse as atividades geradoras de uma renda relativamente baixa e os aglomerados de trabalhadores pobres no meio urbano. Segunda, orientar políticas de emprego e renda específicas e dirigidas a esses grupos. As características do setor informal são realçadas no contraste com as do setor formal. No caso do setor formal, atividades estruturadas modernas e oficialmente reconhecidas, as características seriam constituído por grandes empresas, tecnologia sofisticada, níveis salariais e lucros médios relativamente altos, presença de propriedade de empresas por estrangeiros. Setor informal são as atividades reconhecidas desenvolvidas por trabalhadores pobres. São características desse setor: facilidade de ingresso, origem e aporte próprio de recursos, propriedade familiar do empreendimento, pequena escala de produção, uso intensivo do fator trabalho e de tecnologia adaptada, aquisição das qualificações profissionais à parte do sistema escolar de ensino, participação em mercados competitivos e não regulamentados pelo Estado. Com o reconhecimento oficial ao setor formal, são facilitados o acesso ao crédito, os incentivos tributários e cambiais, os desinvestimentos em infraestrutura e outros benefícios. Enquanto isso, o setor informal é relegado ao desprezo, podendo receber pequenos apoios, mas o mais comum é se converter em alvo de assédios pelas autoridades. Opera largamente fora dos sistemas de benefícios e de regulação governamentais, vários deles, inclusive, ilegalmente, sem acesso ao crédito formal e sem acesso às fontes de transferência de tecnologia estrangeira. As missões do Programa Mundial de Emprego da OIT tiveram como propósito estudar suas formas de organização nos países pobres de todos os continentes e propor políticas de emprego e renda específicas para o setor, por meio do fortalecimento de seus vínculos com o setor formal e de um forte apoio por parte das políticas governamentais. Segundo esse ponto de vista, o setor informal conserva um grau de autonomia, sendo dotado de potencialidades produtivas, segundo o entendimento do relatório, embora seja complementar ao setor formal, não trazendo em si um sentido negativo, mais do que um problema, é tomado como fonte de sua solução. Nas palavras do relatório do Quênia, abre aspas, as atividades do setor informal são largamente ignoradas, raramente apoiadas, frequentemente regulamentadas e, por vezes, desencorajadas pelo governo. O ponto de partida para delimitar o setor informal, portanto, encontra-se nas unidades produtivas. Ao longo dos anos, as missões da OIT buscou, em cada lugar, descrever sua composição,
medir o número de unidades econômicas e pessoas que se deslocam na informalidade, explicar seu peso no PIB, explicar as causas da informalidade. Foi na 15ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho da OIT, realizada em Genebra, em 1993, após mais de 20 anos de debates e controvérsias, que se consagrou a corrente metodológica que analisa o setor informal na perspectiva das unidades produtivas. Passemos agora à segunda posição, que se firmou nessa primeira fase, né, a que se fez representar com especial destaque pelo Programa de Emprego para a América Latina e Caribe, PREALC. A referência de partida da posição do PREALC é o texto de Victor Tocqueville, intitulado Dinâmica del Mercado de Trabajo Urbano, el Sector Informal Urbano en América Latina, publicado em 1977 pela OIT, PREALC. Para Juan Pablo Pérez Sanz, na visão do PREALC, sob influência do pensamento da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, o setor informal urbano passou a ser abordado como resultado do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações que se estabeleceu na América Latina. Alexandre Barbosa considera que, enquanto no Programa Mundial de Emprego, o setor informal urbano é associado à pobreza, o PREALC se apoia nos conceitos de segmentação do mercado de trabalho, partindo de uma orientação estruturalista. Segundo Tocqueville, abre aspas, o estilo de crescimento experimentado pela América Latina tem claras repercussões no funcionamento dos mercados de trabalho urbanos. A incapacidade dos setores modernos de absorver trabalho na taxa exigida e a heterogeneidade da estrutura produtiva determinam a existência de mercados de trabalho diferenciados, fecha aspas. Conforme Pérez Sanz, na primeira fase da produção do PREALC sobre a informalidade, abre aspas, a heterogeneidade da estrutura produtiva e seu reflexo na segmentação do mercado de trabalho foram as grandes referências analíticas, fecha aspas. Convivem na região, na América Latina, vários mercados de trabalho urbanos, os quais se diferenciam principalmente pelas condições da demanda, processo de acumulação e base tecnológica. Grosso modo, de um lado firmou-se o mercado formal, ou moderno, associado às empresas organizadas. Do outro, o mercado de trabalho informal. Quanto ao mercado de trabalho informal, segundo tal compreensão, é composto basicamente de trabalhadores por conta própria, segundo, trabalhadores em empresas de porte muito pequeno ou com baixo nível de organização submetidos a intensa concorrência, e os trabalhadores de serviços pessoais de baixa produtividade. Mas isso não deveria significar a adoção de uma visão dualista, já que se encontravam conectados e perpassados por estratificações econômicas e sociais. Ao contrário, os dois setores deveriam ser considerados complementares, com áreas de interseções e intercambiáveis. Isso deveria implicar, de um lado, em uma pesquisa focada na análise dos diferentes graus de integração entre ambos os setores, avaliando como tais combinações afetam o processo de acumulação. E, de outro, no suporte a políticas para o setor informal e, simultaneamente, na atuação sobre o resto da economia, onde se avalia radicar parte importante das determinações do funcionamento do setor. Com isso, a ênfase passou a ser dada nas causas estruturais da informalidade na região e suas características e funcionamento, com o fim de antecipar tendências e assim poder dar suporte à formulação de políticas públicas mais eficazes. Tocqueville cita como características principais do setor informal na região, primeiro, a facilidade relativa de entrada, sendo esta determinada mais por redes de relações pessoais do que por posse de capital humano e econômico. Segundo, o uso de tecnologias simples. Terceiro, a predominância de uma mão de obra pouco qualificada. Quarto, prevalência de unidades produtivas de tamanho reduzido,
pouco organizadas e submetidas a mercados competitivos. Quinto, pouca separação entre capital e trabalho. E sexta, a predominância de baixo nível de remuneração. Passemos agora à terceira e última posição, dentre as mais importantes, dessa primeira fase do debate sobre informalidade, a abordagem intersticial e subordinada. Conforme Paulo Baltar e Marcelo Mazzano, para o pensamento latino-americano, o subdesenvolvimento não seria uma etapa do desenvolvimento, mas antes uma estrutura socioeconômica marginal, que se insere de forma subordinada em uma divisão internacional do trabalho, cuja dinâmica é comandada pelos processos de acumulação capitalista das economias centrais, sendo que uma das principais manifestações desse subdesenvolvimento era a constituição de um excedente de população não ocupada. Conforme Maria Cristina Cacciamali, inspirando-se no marxismo, a abordagem sobre a natureza e dinâmicas das atividades informais se pautou pela crítica às visões dualistas, ressaltando o caráter interdependente dos dois setores e a posição subordinada do informal frente ao formal. Ainda segundo Cacciamali, tal perspectiva se referencia nos conceitos de mudanças estruturais e subordinação do setor informal ao processo de acumulação, tendo como ponto de partida o processo de acumulação capitalista em escala mundial, seus aspectos espaciais e institucionais, as relações de subordinação geradas e suas especificidades nacionais e locais. Ou seja, parte-se da análise das condições internacionais e macroeconômicas para definir as características e relações do setor informal, no todo ou em parte. Para Cacciamali, a subordinação das atividades informais às formais, que constantemente leva à destruição e recriação das atividades informais, refere-se, primeiro, à ocupação dos espaços econômicos, às matérias-primas e equipamentos, à implantação da tecnologia, ao acesso ao crédito, às relações de trocas, aos vínculos mais concretos de subcontratação, como na esfera da produção e circulação. São características principais do setor informal. O produtor direto possui instrumentos de trabalho e ou estoque de bens para a realização de seu trabalho. Segundo, emprega a si mesmo, além de trabalho familiar e ou de ajudantes. Terceiro, conjuga o trabalho direto com a atividade de gestão. Quarto, usa o dinheiro gerado na atividade, principalmente, para consumo individual e familiar e para manutenção da atividade econômica. Quinto, a atividade é dirigida pelo fluxo de renda que a mesma fornece ao trabalhador e sua família, e não por uma taxa de retorno competitiva, base da acumulação capitalista. E, por último, o trabalho pode ser parcelizado, mas isso não impede ao trabalhador aprender todo o processo de produção e venda da sua atividade. Contudo, o setor informal não se restringe à produção de bens e serviços de baixa qualidade, com técnicas tradicionais e voltado aos consumidores de baixa renda. Ao contrário, integra-se à dinâmica produtiva capitalista, desenvolvendo-se e modernizando-se com ela. Estando subordinado ao setor capitalista, a análise do setor informal não deve perder o foco nas suas vinculações dinâmicas ao processo de acumulação, quando, em função de tal processo, vê-se continuamente deslocado e recriado. Por outro lado, apoiando-se em Paulo Renato Souza, esta tese incorpora a ideia de que a produção informal se estabelece nos interstícios não ocupados pela produção capitalista, naqueles espaços, brechas, não ocupados pela produção capitalista, sofrendo potencial ou efetivamente contínuos deslocamentos pela ação do capitalismo. É assim que adota uma perspectiva subordinada e intersticial, de abordagem do tema da informalidade. A bibliografia que nós recomendamos para esta unidade, para essa primeira aula, são dois textos básicos, um de Maria Cristina Cacciamali, intitulado Um Estudo sobre o Setor Informal Urbano e Formas de Participação na Produção. Indicamos preferencialmente aqui o capítulo 1, o setor informal, um conceito controvertido, e segundo texto,
um artigo de Victor Tocqueville, Las relaciones entre los sectores formal e informal, da revista de la CEPAL, Santiago do Chile, né? Também foi publicado em português. Além disso, indicamos textos complementares, 4 textos. O próprio estudo de Cacciamari, os demais capítulos, o relatório do Quênia, da OIT, um outro texto do Victor Tocqueville e um artigo de Alexandre de Freitas Barbosa. Bom curso para todos.